Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e estamos retornando para a exploração dos arquivos aqui no nosso projeto em React Native. No último vídeo nós paramos na pasta de constantes. Eu acabei passando para vocês vários conteúdos novos, alguns não foram tão bem explicados, talvez vocês não tenham compreendido com profundidade o que eu estava querendo dizer, mas não se preocupem, tá bom? A ideia é essa mesmo, que a gente vá agora ainda explorando o que está acontecendo nesse projeto. É um projeto que foi criado automaticamente através do Expo, então a gente está dando uma olhada ali no que ele criou com base num projeto padrão, e assim a gente vai entendendo como funciona esse sistema até o ponto de nós conseguirmos modificá-lo e também passar a adicionar coisas novas nesse projeto, tá certo? Então não se desesperem, mantenham a calma, que aos poucos a gente vai entendendo tudo o que está acontecendo nesse sistema. Então nesse vídeo a gente continua explorando o restante dos arquivos e pastas, e aí num próximo vídeo passamos já a criar algo um pouquinho mais interessante. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Depois das pastas de constantes que nós estávamos vendo aqui, das pastas não, a pasta de constantes que tem dois arquivos, o arquivo de cores e o arquivo de layouts. Nós vamos agora para a pasta de hooks. Eu vou fechar aqui todos os arquivos que nós já tínhamos abertos, então eu posso clicar com o botão direito aqui e isso vai funcionar praticamente em qualquer editor de texto ou IDE que vocês estejam utilizando, e vou selecionar aqui para ele fechar todas as abas, Close All Tabs. E também vou minimizar aqui as pastas que nós já exploramos, então componentes e constantes. Indo agora para a pasta de hooks, que seriam, de certa forma aqui, ganchos, nós vamos ter funções que podem ser utilizadas no nosso programa. Nesse caso aqui, vamos dar uma olhada superficial ainda também, mas nós temos duas funções, se não me engano, ou só uma até aqui, nós temos duas funções aqui na pasta, tá? Esta primeira, ela serve para utilizarmos recursos que já foram armazenados previamente, então seriam aqui os recursos que estão em cache, Cached Resources. Então a gente tem uma lógica aqui, para mostrar uma splash screen, para fazer o carregamento de alguns recursos, como por exemplo aqui as fontes. Então a gente já viu lá as pastas de fontes que estão aqui nos nossos assets, então tem as fontes aqui, ela precisa ser carregada, e o que está sendo executado aqui é exatamente este código. O próximo arquivo aqui da pasta de hooks é para cores, então aqui nós temos uma função que vai nos ajudar a carregar os esquemas de cores da nossa aplicação. Então vejam que este sistema ele está sendo muito bem separado. Cada arquivo em cada pasta tem a sua função, e essas funções elas tendem a ser funções pequenas, por exemplo aqui para carregar arquivos, para utilizar arquivos que estão em cache, a gente tem um arquivo aqui de 30 e poucas linhas, para utilizar o esquema de cor mais algumas linhas. E essa é uma boa prática no desenvolvimento de sistemas, nós separarmos bem as nossas funções em arquivos, em pastas, para que fique uma coisa mais organizada, tá certo? Então, passando já aqui das pastas de hooks para pastas de navigation, aqui a gente vai ter algo já mais palpável para a gente, tá? Eu até esqueci de inicializar aqui o projeto, então eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá até a pasta Eventif, que no meu caso está na área de trabalho. Vou abrir aqui um terminal. npm start. Ele vai inicializar o projeto, vai abrir lá uma página no nosso navegador. Ele dá um aviso que tem algumas versões novas ali de algumas ferramentas já, mas a gente não precisa atualizar neste momento. E eu vou pedir aqui para rodar no navegador, para que fique mais fácil de nós vermos as modificações aqui no vídeo. No entanto, recomendo que vocês façam no celular. Acho que é mais interessante vocês escanearem o QR Code lá no celular, e aí vocês ficam com a tela do celular e com a tela do computador aqui, vendo, fazendo as modificações do computador e vendo as modificações no celular em tempo real.
tá bom? Então nós estávamos aqui com o projeto, a gente havia mudado a cor de alguns textos, né, utilizando lá o arquivo colors da pasta de constantes. Então a gente consegue navegar nas duas abas, a cor muda também quando a gente clica, e agora a gente dá uma olhadinha aqui nesta pasta de navegação, navigation. A gente tem aqui 3 arquivos, o bottom tab navigator. Então o que é isso aqui? É o navegador de abas inferior. Então vejam também que o nome ele segue um padrão. Então a primeira letra é sempre em maiúscula e as próximas em minúsculas. Aí você vai trocar de palavra, você coloca novamente a primeira letra em maiúscula. Então esse aqui é um padrão de escrita de nome de classes, arquivos, se não me engano é o camel case, tá? E aí, assim, vendo esse nome, meio que fica óbvio o que ele faz, né? Ele está criando, é um arquivo que serve para nós trabalharmos aqui com esse navegador aqui de baixo. Então é o Tab Navigator. Então aqui são abas que nós podemos clicar e navegar entre as nossas telas. E aqui a gente tem, então, esse Bottom Tab Navigator, inclusive com comentário aqui, de onde isso aqui veio. A gente pode acessar esse link e dar uma lida na documentação. Como programadores, é essencial que a gente leia a documentação e que inclusive goste de ler documentação. Eu acho que com o tempo vocês vão pegar gosto aí por tentar entender como tudo funciona, e o melhor recurso para entender é a documentação oficial das ferramentas, claro, com exceções. Se essa documentação for bem feita, esse é o melhor recurso. E aqui eu garanto para vocês já que do React e do React Native é uma documentação muito bem feita que vai ajudar bastante vocês no processo de aprendizado. A gente acaba aprendendo, quando a gente lê essas documentações, não apenas sobre aquela tecnologia em si, mas sobre o funcionamento de várias tecnologias de uma maneira geral. A gente aprende ideias também, e muitas tecnologias incorporam estas ideias que a gente vai aprendendo lendo, às vezes, a documentação de uma única ferramenta. Tá bom? Então, nesse arquivo aqui, nós temos aqui a importação de alguns componentes, inclusive aqui o Use Color Scheme da nossa pastinha de hooks. E aí eu quero que vocês prestem atenção agora que esta importação funciona como. Então, nós estamos importando aqui, por exemplo, as cores de tal localização, e essa localização é a navegação das pastas aqui. Então a gente coloca o 2 pontos para indicar que a gente está aqui no Bottom Tab Navigator. Então o 2 pontos significa que nós vamos uma pasta para cima. Então nós saímos da pasta Navigation e voltamos aqui para a pasta Event If. E aí, estando na pasta Event If, nós vamos para a pasta constantes. Então saímos aqui e vamos para a pasta constantes, e desta pasta nós vamos para o arquivo colors. Quando é um arquivo .ts, nesse caso aqui, a gente não precisa colocar a extensão. Então a gente está importando este arquivo colors aqui. Então nós estamos importando aqui também o esquema de cores, as telas, tab 1 screen, tab 2 screen, algumas listas de parâmetros e algumas outras importações aqui que eu não vou entrar em maiores detalhes. O que é legal aqui é que nós podemos analisar, por exemplo, o Export Default Function desse arquivo, que vai basicamente trazer para a tela esta barra de navegação inferior, e a gente consegue também já modificar, por exemplo, o texto que está escrito nos botões de cada uma das abas, e também o ícone aqui, se for do nosso interesse. Então a gente continua olhando aqui, que nós temos lá a criação de um componente chamada Bottom Tab, e aí é um Navigator, e ele tem um nome de rota, tá certo? Então depois da rota temos algumas opções aqui, por exemplo aqui para a gente colocar a cor da aba que está selecionada, né? Que é aquela cor Tint Color, se não me engano aqui, ó, Active Tint Color. E aí a gente coloca aqui aquela cor que nós queremos utilizar. E depois começa efetivamente
cada uma das abas. Então a gente tem aqui a tab 1 e na sequência a tab 2. E no name, né, caso vocês ainda não tenham percebido, mas é aqui que nós mudamos, por exemplo, o texto que está aparecendo aqui. Então eu poderia colocar aqui, sei lá, vamos por lá, início, e salvar, que daí a gente já consegue ver em tempo real a modificação aqui no nosso aplicativo. E aí ele já mudou aqui, ó, para início aqui no nosso botão. Deixa eu dar um zoom também para facilitar aí para vocês. A gente pode mudar aqui o próximo componente, já que o nosso aplicativo é sobre eventos, a gente pode colocar aqui, talvez assim, minhas palestras, que seriam, no caso, as palestras que o usuário está inscrito, por exemplo, ele consegue ver ali. Às vezes dá um erro aqui, tá? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Ele não mostrou nenhum erro de compilação, então eu vou clicar em Go to Home Screen, que aí ele acaba retornando. Então a gente tem aqui a tab 1 agora e as minhas palestras aqui também, tá? Notem que teve uma mudança aqui na URL. Então a gente mudou o name e não mudou só o texto ali, tá bom? Então talvez esse não fosse a mudança ideal. E até mesmo por isso que deu então aquele problema antes de carregar a página. Mas a gente vai chegar e entender exatamente o que está acontecendo aqui com o texto aqui dos botões. Depois nós temos aqui o tipo do componente que ele é, algumas opções, e a gente vê que nas opções é o ícone que está aqui, qual ícone que nós estamos colocando ali dentro. E aí é o ícone aqui do iOS Code, tá bom? Nós poderíamos, por exemplo, simplesmente tirar essas opções, caso nós não quiséssemos nenhum ícone. Então eu vou tirar dos dois componentes, vou salvar, e vamos aqui para o nosso aplicativo que ele vai ser recarregado. A mesma coisa de novo, vou voltar lá para Home Screen, e agora já aparece aqui o início e o minhas palestras sem nenhum ícone, tá certo? Eu vou manter assim, acho que eu prefiro sem ícone mesmo. Aí a gente segue aqui no nosso arquivo, a gente vê que temos mais algumas configurações sobre margem, tamanho aqui de ícone, funções para cada uma das tabs, e aqui a gente tem novamente o name que está como tab 1 screen. Então a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo aqui, mas não vai ser nesse vídeo, tá? A gente está apenas dando uma fuçada, dando uma explorada aqui. A gente consegue ver, por exemplo, que tem alguma opção aqui que se chama Header Title. Então o header, até não sei se é assim que fala, porque tem a ver aqui com o que está em cima. Eu acho que teria a ver com, por exemplo, a cabeça ali, que seria o head, né? Então, que é este cara aqui em cima, esse componente aqui de cima. Então, a gente consegue, por exemplo, alterar aqui. Eu chamei como? Chamei de início. Então, eu vou colocar aqui como início e a gente vê a mudança aqui agora, depois que recarregar. Go to Home Screen. E aí tá lá, o início aqui, porque a gente alterou aqui nesse título. E a gente pode alterar também para minhas palestras, aqui no caso da segunda aba. Tá certo? Então vão percebendo que estes nossos componentes aqui que nós estamos criando, na verdade a gente usou esse projeto já inicializado e a gente está editando ele. E esse projeto ele possui componentes e cada um dos componentes possui propriedades. Então propriedade para texto, que aí é o que está aparecendo, propriedade para cor quando está selecionada, para cor quando não está selecionada. Aí tem uma propriedade que indica a rota que o programa vai seguir quando o usuário clicar em um determinado componente, por exemplo. Eu quero que vocês percebam isso aqui, tá? Isso que é importante nestes primeiros vídeos, porque é assim que os nossos sistemas funcionam. A gente tem componentes, eles possuem propriedades, a gente pode desempenhar ações nesses componentes, como clicar, e aí a partir dessas ações o nosso programa faz X ou Y. Tá bom? Mas então, continuando aqui, na navegação nós temos depois o arquivo chamado index,
que tem mais aqui algumas configurações em relação à navegação, aqui ó, o que seria a raiz do nosso projeto, ou caso uma página não seja encontrada, o que vai acontecer. Também temos configurações aqui do esquema de cores. O próximo arquivo é também relacionado então à configuração de links, tá certo? A próxima pasta que nós temos é a de módulos do Node. Então é uma pasta de biblioteca, tá? Não faz também sentido nós explorarmos ela. Ela vai ter bastante coisa aqui, e para aqueles que querem realmente se aprofundar no entendimento, recomendo daí que deem uma olhada, leiam a documentação, mas nesse primeiro momento não tem motivo mesmo. A próxima pasta nós já demos uma olhada, que é a pasta de screens. Então nós temos aqui 3 telas, que é a Not Found, então é a tela de não encontrado, a tela para a Tab 1 e a tela para a Tab 2. Aí a gente pode dar uma olhada nela, que dentro nós temos outros componentes, que vão dizer ali que conteúdo vai aparecer em cada uma das telas, que seria mais a tela aqui, essa região central. Então a gente tem o cabeçalho, que seria aquele header, acho que talvez header seja a palavra correta, seja a pronúncia correta. Aí a gente tem o Bottom Tab Navigator, então é a barrinha aqui de baixo. E depois temos a tela em si, que é o centro. Então esse centro, o conteúdo está vindo daqui. E é assim que a gente tem separado o nosso aplicativo em componentes. Tem o topo, o que é embaixo e o que é do centro. E, por exemplo, o topo e a parte de baixo é comum entre as duas telas, então elas são reutilizadas. Já a parte do centro, apesar de estar igual aqui, muito provavelmente na aplicação real não vai ser. Então a gente tem elas cada uma em um arquivo, reutilizando aqui o cabeçalho e a parte de baixo. A parte de baixo a gente poderia chamar de rodapé, talvez, se a gente pensar como um documento, como uma página de um documento. Tá bom? Então temos aqui a configuração das telas. Na sequência, temos o arquivo git ignore, que é para o gerenciador de versões Git, que nós também não vamos trabalhar aqui no curso, tá? Eu vou simplesmente disponibilizar o projeto lá para vocês, mas é um conteúdo que é muito interessante que vocês aprendam, e é um conteúdo fácil, vocês vão encontrar bastante tutorial, cursos sobre Git, GitHub e assim por diante. Recomendo que vocês busquem então estes cursos e tutoriais, porque vai ser bastante útil. Na sequência não temos mais pastas, aqui desde o git ignore já não tínhamos. A gente tem apenas alguns arquivos que nos restam explorar. O primeiro deles é o app.json. Não sei se é assim a pronúncia também, mas aqui nós temos algumas configurações sobre o nosso aplicativo. Então esse JSON, eu chamo assim, mas não sei se é o correto mesmo, ele é um arquivo, para quem talvez conheça XML, ele tem mais ou menos a mesma função, onde nós temos aqui chaves e valores. Então tem aqui a chave expo, a chave name, e aí aqui o valor, que é o nome do nosso aplicativo. A chave slug, a chave version, e aí a versão do nosso aplicativo, que a gente pode até mudar, por exemplo aqui, como é uma versão bem inicial, para 0.1, 0.0 ou 0.1 também. Isso aqui não vai ter diferença, é só para nós irmos gerenciando as versões, né? Quando a gente faz uma mudança, a gente muda a versão aqui. E também outras propriedades, como por exemplo, qual será a orientação padrão aqui da tela, se é modo retrato ou modo paisagem, o ícone do aplicativo, e aí vão várias outras opções. O próximo arquivo é o app.tsx, que é aqui o arquivo principal, aqui seria o nosso ponto de entrada, talvez dê para dizer assim, da aplicação. Então nós temos aqui a importação de várias funções, componentes, hooks. Então a gente consegue aqui inicializar o que vai acontecer. Na sequência, temos aqui um arquivo de configuração também. É um arquivo de configuração mais para o compilador, tá? Vocês não precisam se preocupar com ele. Mais arquivos do estilo de chave e valor, né? Mais arquivos JSON. Que vão ter algumas configurações aqui que o Expo fez para a gente. Não tem também necessidade de modificarmos estas configurações aqui. O próximo aqui é o Package Lock
JSON também não, até não vai fazer sentido para a gente essas chaves e valores. Depois o tsconfig, também não precisamos nos preocupar, são só mais configurações do projeto. E por último o types.tsx, que vão ter, né, vejam aqui, vários tipos. Então temos, por exemplo, lista de parâmetros para barra de navegação inferior, lista de parâmetros para nossa tab 1, lista de parâmetros para nossa tab 2, e vejam que não tem nada definido. Todos os valores aqui estão setados como undefined, então eles ainda não estão definidos, tá bom? Então aqui temos tipos, tá certo? Na sequência, na verdade a gente tem mais uma pasta aqui, que são as bibliotecas externas. A gente também não precisa nos preocupar agora em entender o que significam essas bibliotecas externas. Eu acho que essas explicações vão mais confundir vocês do que neste momento ajudar. Mas nós temos aqui, por exemplo, a biblioteca React. Já que o React Native é baseado aqui em React, ele aparece aqui. Tem também o React DOM, tá? CSS Type, talvez para aqueles que já conhecem, já programaram um pouco mais, têm uma experiência maior, estas palavrinhas aqui já tocam um alerta ali na cabeça, já ouvi falar disso, e já consegue ir se posicionando aqui no nosso conteúdo, tá certo? Mas de uma maneira geral, eu queria só que vocês vissem essa divisão aqui do nosso projeto em componentes, arquivos de configuração, arquivos de constantes, e como esta configuração é feita, como esta separação de um sistema é feita. E aí, a partir de agora, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais detalhadamente no nosso sistema, mas focado em funções que nós queremos ter, como por exemplo aqui, alterar o que aparece na tela de início. Aí a gente vai fazer a alteração, alterar aqui a barra de navegação inferior. A gente já fez alguma coisinha, mas ainda não está 100% correto. Então a gente vai entender o que é necessário e daí sim fazer a alteração 100% correta. A parte de título aqui também, do nosso cabeçalho e assim por diante. Então, indo na prática, a ideia é que vocês vejam como um sistema real é desenvolvido e que vão aprendendo essa tecnologia que é o React Native na medida que a gente vai avançando nos vídeos, tá certo? Então não se desesperem por enquanto, que com certeza a gente vai chegar lá e vocês vão conseguir no final ter um aplicativo bem legal aí que dê até para se orgulhar. Beleza, pessoal? Então valeu e até o próximo vídeo.